Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala na sua Santa Liturgia, continuando ainda com o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo do 38 ao 42. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é sempre uma alegria poder nos encontrarmos aqui mais uma vez no canal para a reflexão do Santo Evangelho. A palavra de Deus é palavra de Deus, não é palavra do homem, não é palavra ficção, não é utopia, não é um conto de fadas. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. É a mesma de ontem, hoje e sempre. É aquela que ela foi dirigida ao povo naquele tempo e ao mesmo tempo, naquele tempo, destinada a esse tempo. Ou seja, Jesus falava e quando falava já nos via. Jesus falou aqui, quando ele teve na sua passagem peregrina, aqui fisicamente, humanamente, onde o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E ele falou para aquele povo, também já vendo eu e você. Então, essa palavra hoje ela é viva e eficaz, real, para mim e para você. Tendes ouvido, ele está dizendo, tu tem ouvido, você também tem ouvido. Você ouviu falar, você ouviu dizer o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não é isso que a gente escuta? Bateu, levou. Mexeu comigo, me feriu, é ferido, não é assim? É a lei do mundo, é a lei, isso não é da agora, que Jesus já ensinava naquele tempo e sabia que esse ensinamento ele ia se perpetuar, porque até ele voltar, o povo precisa aprender esse ensinamento, se precisa ensinar praticamente a mesma coisa, porque nós somos um povo de cabeça dura, porque as nações entram em guerra, porque seus governantes são de cabeça dura. Às vezes tem um país enorme, né? Ou seja, o país que está em guerra. Não vou citar o nome do país, mas vocês vão saber mais ou menos qual é. Tem um país em guerra aí que ele é o maior país do globo em extensão territorial. No entanto, ele invadiu outro e já anexou muitos pedaços de um país bem menor do que ele. Então, por quê? As guerras se iniciam pela ganância, pela falta da misericórdia, pela falta do amor, pela falta de se colocar no lugar do outro. Ou seja, muitas vezes, e muitos governantes realmente não cumprem sua missão pela qual foram eleitos, o cuidado com o povo. Ou seja, todo presidente, todo governante, seja uma democracia, uma teocracia, uma ditadura, ou seja, está ali chefiando, governando uma nação, se preocupasse com o povo, a primeira coisa que ele faria, antes, já é triste vir a uma situação de ter que se perguntar ao povo isso, mas se chegasse à situação de uma possível guerra da nação
daquele governante com outra nação, o governante que pensasse no povo, ele consultava o povo. Que era que o povo queria, qual era o melhor para o povo, certo? Porque, meus irmãos, nessas guerras você vê aí os filhos, nossos filhos morrendo, jovens com muitos sonhos sendo enterrados, pais que muitas vezes não têm direito nem ao corpo do filho, porque se acaba lá nas bombas, enquanto que aqueles que poderiam ter evitado, iniciaram, estão nos seus palácios, seus filhos estão bem guardados, eles estão bem guardados, ali bem tranquilo, né? E não estão nem aí. Mas deixar que fosse obrigado o presidente ser o primeiro da frente, deixar que fosse obrigado, por exemplo, para dar exemplo, o presidente de um país em guerra, os primeiros a ser alistados fossem os filhos do presidente para dar exemplo aos demais. E aí, tal presidente, tal líder, ia pensar 2, 3 vezes antes de querer uma guerra. Certo? Então Jesus está dizendo aqui, ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Aí ele traz aqui o ensinamento, e quem seguiu o ensinamento de Jesus se dá bem. Certo? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus está dizendo aqui, olha, não resista ao mal. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, eu quero poupar vocês do desgaste. Não vão combater o mal, porque o mal é mal. O mal é escuridão, o mal é trevas. E aí, como é que você faz para vencer as trevas? É brigar? Se você entrar numa sala escura, não tem um raio de luz, e aquela escuridão ali lhe sufocando, se você ficar ali brigando com a escuridão, lutando, dando golpes, a escuridão permanece. De nada vai valer. Agora, se você acende uma luz, a escuridão foge. Então Jesus está querendo nos poupar. Não resistais ao mal, certo? Não resistais ao mal. Mas confiar que nós temos um Deus por nós. Aquele que não nos deixa desamparado nunca. Não resistais ao mal. E muito menos não use das armas do mal para combater o mal. Porque muitas vezes aquilo que nós recebemos como agressão é a mesma munição que nós usamos para revidar. E aí, muitas vezes, nós nos igualamos, certo? O que nos diferencia é porque o início veio de lá, mas as mesmas táticas, ou até piores, nós vamos usar para... E quando Jesus diz aqui, quando te bater na face, oferece a outra, é aqui onde Jesus nos ensina. Por isso que é bom não levar ao pé da letra, certo? Não sermos fundamentalistas, interpretar bem aquilo que a igreja já interpretou. Quando Jesus diz assim, quando bater numa face oferece a outra, não é que Jesus está dizendo assim, olha, você tem que ser saco de pancada. A pessoa deu um tapa na sua face, você tem que ir humildezinho porque você é meu servo, você tem que ficar calado e vira outra face. Como se não bastasse nessa, você diga, bate nessa outra também. E aí apanhe dos dois lados do rosto e saia caladinho porque você é meu discípulo. Será que é isso que Jesus está dizendo? Pelo que a gente lê no texto, se formos fundamentalistas, levar ao pé da letra é justamente isso. Vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, e ele é específico em dizer direita, oferece-lhe também a outra. Tem alguém batendo na direita, oferece à esquerda. Mas aí, vamos entender melhor na prática o que é que Jesus está nos dizendo. Vamos entender melhor. Houve na passagem de Jesus aqui nessa terra uma situação que essas próprias palavras que ele ensinou, ele teve que agora provar com a vida dele. Porque é aí onde nós devemos ter muito cuidado, nós que estamos na pregação, nós que ensinamos os outros, e quando nós estamos no abão, nós somos afoitos, né? Nós somos afoitos, e aí dizemos que tem que fazer isso, que tem que ser de Cristo, que tem que amar, que tem que perdoar, que não pode carregar rancor no coração, e muitas vezes, quando a situação vem para nós, foi só prédica.
Foi só discurso, porque nós estamos comprometidos com o que pregamos. E aqui Jesus prova com a vida, mas na interpretação verdadeira e correta dessas palavras que ele disse. Pensa que Jesus quer que a gente fique levando tapa aí, na direita, e bate na esquerda, porque Jesus mandou. E aí, bate. Aí chega lá na frente, leva um tapa na direita, diz, bate aqui do na esquerda, e Jesus mandou. Aí a gente fica sem rosto, ou sem cabeça. Tem sim um episódio em que Jesus disse assim: pergunte aos que me ouviram, eles vão te dizer. Nada falei às escondidas, tudo falei às claras. Aí o soldado vem, dá-lhe uma bofetada, agora é um tapa grande no rosto de Jesus, tão grande, que aí Jesus vai, levanta a cabeça, olha para aquele soldado, aí Jesus diz assim, bateu de um lado, bate aqui do outro. É assim que Jesus faz? Não, não é assim que Jesus faz. Jesus aqui ele fala assim, mas aqui ele faz diferente. Porque é preciso entender, é preciso interpretar bem para não sermos fundamentalistas, levar a Bíblia ao pé da letra. Já disse aqui outra passagem que a Bíblia diz, se tua mão te leva a pecar, corta, porque é melhor tu entrar no reino do céu sem faltando umas mãos do que tendo as duas ir para o fogo do inferno. A Bíblia também diz, se teu olho te levar a pecar, arranca, é melhor tu entrares no céu com um olho do que ir com os dois para o inferno. E aí? Será que essa minha mão nunca pecou? Será que meu olho nunca pecou? E aí? Claro que pecou. E aí? Eu estou com ela, eu vou cortar, não sou doido? Não vou arrancar meu olho? Porque, meu irmão, se formos levar o pé da letra, ninguém tinha mais olho, ninguém tinha mais mão. Certo? Então, entender bem a Escritura. E aqui Jesus mostra, na prática, ele pregou uma coisa, aquela pregação dele veio a ele, para ele agora mostrar com a vida aquilo que ele ensinou. E aqui ele vai, ensina e mostra que realmente ele está comprometido com a pregação dele e realmente ele dá um verdadeiro sentido e interpretação dessa palavra. Quando o soldado bate na face dele, ele vai e diz... Jesus vai olhar para o soldado e diz assim, olha, se falei mal, me mostra onde. Se falei errado, me mostra onde. Mas se falei certo, por que me bates? Então a outra face que Jesus está dizendo é o diálogo. Para as nações, a diplomacia. A diplomacia, gente, é a outra face. O diálogo, a conversa. Vai ao irmão, vem aqui, vamos sentar, me dê a oportunidade de eu me explicar, me dê a oportunidade de uma conversa. Irmão, eu estou aqui com meu coração aberto. Se eu fiz alguma coisa sem perceber te machucou, me diz aqui o que foi. Mas se eu não fiz, por que tu está fazendo isso? Por que tu está falando mal de mim? Por que tu está aí denigrindo o meu nome? Por que escuto tantas coisas que tu diz de mim? Porque a outra face é essa. Certo? Então, a diplomacia, certo? As nações que estão em guerra nunca deveriam ter essa segunda opção. Se a diplomacia falhar, vamos para as armas, porque as armas não é resolução, porque as armas não vai ser aí aquelas que vai resolverem as armas, o poderio de fogo resolver, não, porque numa guerra não tem vencedor, gente. Numa guerra não tem vencedor. Em dois irmãos que se brigam e se agridem, não tem vencedor, todos saem feridos, todos perdem. Numa guerra de nação não tem vencedor. Por mais que a nação seja superior, belicamente, no poderio militar, mas ela sai destroçada. Então não tem vencedor. Então jamais deveria ser, as armas ser uma segunda opção, mas sim sempre a primeira e única opção, a mesa da diplomacia, na conversa, se entenderem. E as armas lá por final de tudo, não sei, uma defesa. Uma defesa. Aí as nações, elas, já é triste, ter que ter exército e armas de fogo para se defender. Mas é preciso ter,
mas para uma defesa, nunca uma agressão, mas uma defesa. Mas não deveria ser nunca uma opção. Vamos aqui para a diplomacia, se não der certo, nós vamos agora para a segunda opção. Não, vamos para a diplomacia e a única opção é essa, e nós temos que resolver aqui na mesa da negociação. É assim que Jesus nos ensina. Viver esta paz. E aqui não é utopia, nem sou alienado, achar que eu estou pregando aqui um mundo colorido, né? Eu estou fora da realidade. Não, posso estar fora da realidade, mas esse é o mundo que Cristo quer. Esse é o sonho que Jesus sonha para nós. Porque se fosse diferente, Jesus teria mobilizado ali uma revolução grande, teria armado os seus, porque ele tinha ali, de certa forma, a multidão ao seu lado, e ele teria citado ali uma revolução armada para se libertar do Império Romano. E ele diz, meu reino não é desse mundo. Então eu estou pregando aqui realmente, para alguns sem fé pode ser uma utopia. Um lugar como o de Alice no País das Maravilhas. Mas para quem tem fé e acredita nas palavras de Jesus, estou pregando uma realidade da qual Jesus, ele deseja e é possível ser implantada se abrirmos o coração para a graça do alto, se abrirmos o coração para Jesus. Por isso que o meu e o seu coração se abra sempre à vontade do Senhor. Que o meu e o seu coração esteja sempre disponível a acolher essa palavra no coração e que nossa vida, não só nas prédicas, mas na luta, no esforço, possa estar comprometida com as palavras do Cristo na vivência cotidiana da vontade do Senhor. Assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no dia de hoje do canal. Fica com Deus que eu vou com Ele. E até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.